Olá, amados, bom dia, graça e paz. Em mais um dia, segundo aquele que nos capacita, aquele que nos ensina a perseverar na devida obediência, muito melhor obedecer do que sacrificar, da qual a Bíblia diz que como um culto racional, um culto de ação de graças, quando perseveramos na devida obediência, se oferta através das boas atitudes uma ação de graças, onde ele conhece através das atitudes aqueles que perseveram, aqueles que fazem a vontade da qual o seu Senhor nos ensina, e quando assim procedemos, somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. A própria sabedoria nos traz bênçãos sem medida, da qual ele disse que ele somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, através da devida obediência, através daquele que nos santifica e nos purifica, da qual ele diz que é necessário que persevere sendo seus imitadores, sendo santificados, sendo purificados dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa quando nós permitimos. É como um barro, um maleável nas mãos do oleiro, aonde ele amolda. É um caráter sendo aperfeiçoado. Ele nos conhece através do caráter, aonde cada um tem a sua digital. Cada um produz segundo o próprio Espírito, nos concede variedades de dons e ministérios, da qual a incumbência é louvar e adorar através das boas atitudes, porque ninguém se louva e adora somente com mover de lábios, porque eles sondam o intento da mente e do coração, e sabem entre aqueles que perseveram, anunciando e praticando, porque aquele que anuncia o que não é a vontade que o seu Senhor preparou, ele diz: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, ele acrescenta as pragas descritas nessa profecia. Tudo aquilo que retirardes, ele retira o direito da cidade santa e da árvore da vida. Por isso devemos ter zelo em fazer sempre agradando o Senhor, que é o anúncio do Evangelho, jamais fazer para interesse próprio, porque aquele que utiliza essa sabedoria segundo o padrão deste mundo, como ele sempre nos ensina, aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus e nem ama a Deus. Aquele que chama seu irmão de idiota, o qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Seu irmão foi criado à imagem e à semelhança, o criou. Por isso, Jesus nos ensina a seguir sempre segundo o amor, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outros. Pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças, da qual ele nos ensina. Não respondei o tolo, o insensato, antes que ele pense que há sabedoria nele, porque nós somos aqueles que tememos o nosso Criador, assim como o Filho amado que está com o governo sobre os seus ombros. E isso é o princípio da sabedoria, aonde é fácil de conhecer aqueles que não detêm essa sabedoria, porque não têm o temor e a reverência daquele que deveria ter, do qual nenhum do mísero caco dos milhares espalhados pelo chão possa contender com aquele que criou, porque fazes assim. Muito melhor a devida obediência, porque através dela se consegue ser um sacrifício vivo que exala como um bom perfume, como um aroma agradável as narinas do nosso Senhor, do qual ele está purificando o templo. A porta foi fechada para aqueles que operavam segundo a impiedade, um ministério que acumula
iniquidade sobre iniquidade, está sendo expulso, a purificação do templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, a Ásia, a Oceania, a Europa, até mesmo sobre as autoridades da qual é instituída por Deus, e aonde há a cabeça e a cauda. A cauda é aqueles que seguem segundo as inverdades, da qual a cabeça é aquela que são benfeitores em prol do povo, da onde se administra bem os recursos, do qual em prol dos mais necessitados. E a cauda são aqueles que aceitam corrupção, suborno, aqueles da qual ele está os excluindo. Onde a um ele muda os tempos e as estações, e a um ele rebaixa e o outro ele promove, do qual a palavra diz: não te indignes quando vês uma província violada, as leis violadas e um povo oprimido, porque a nação que aceita a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é Jesus Cristo, ela é feliz, mas a que rejeita, ela é oprimida, onde nós estamos vendo, vários acontecimentos onde o povo está perecendo por falta de conhecimento e negligência no ensino. Mas ele diz que não te indignes, porque ele é aquele que faz a limpeza do templo, ele é aquele que faz a purificação, ele é aquele que retira aqueles que rejeitam a mudança da qual deve ser feita, que é seguir o único autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, ele é o dono da obra e ele é aquele que trata com cada um, a começar por mim, do qual todos os dias, a Bíblia diz: examinai a si mesmo. Todos os dias estou a examinar e sempre a corrigir diante daquele que é o elo da perfeição, do qual o lugar mais alto de chegarmos é em seus pés, da qual não há um mísero caco que possa contender com ele, e melhor obedecer do que sacrificar. Não há um sacrifício vivo e agradável diante dele se não for pela devida obediência, da qual obras com fé caminham lado a lado, e sem fé é impossível agradá-lo. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, do qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitos, por rejeitarem essa verdade, atraem ira sobre as suas vidas. Por isso, vigiai e buscai enquanto há tempo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós. A paz que excede todo entendimento, guardando a nossa mente e coração em Cristo.